Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Senhores, aula não, né? Resolução de questões. Senhores, hoje nós iremos dar continuidade, certo? Ao bloco 2 aí da GCM de Igaraçu. Você que vai fazer essa prova aí, vamos continuar aqui resolvendo questões de extravagante, beleza? Se você tá caindo aqui agora de paraquedas, não veio do primeiro vídeo, recomendo que você vá lá no primeiro vídeo, no bloco 1, tá? Que já tá no canal aí, claro, né? O bloco 1. Então vá lá, assiste as aulas lá. Assiste as aulas não, assiste esse vídeo de resolução. Faz as questões que a gente fez no bloco 1 e depois você vem pra cá. Nesse bloco 2 aqui nós iremos fazer questões de estatuto do desarmamento, que está previsto no edital de vocês. Questões também de lei de tortura, tá? E de abuso de autoridade. Beleza? Então sem mais enrolação, vamos continuar aqui com a nossa maratona de questões. Beleza? Show? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a sexta questão. Vamos continuar aqui com a nossa resolução, né? Nossa bateria, começando aqui o nosso bloco 2, beleza? Então vamos lá, a questão já está na tela aí. Pausa aí, faz a questão e depois corrige comigo, beleza? Então vamos lá. Sexta questão. De acordo com a Lei 10.826, né, de 2003, Estatuto do Desarmamento, o certificado de registro de armas de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do, letra A, SINARME, B, Ministro da Justiça, C, Secretário de Segurança Pública e D, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Senhores, essa questão aqui é questão de Estatuto do Desarmamento, tá bom? E acontece, ela fala sobre o CRAF, né? O que é o CRAF? O CRAF é o registro, é o certificado de registro de arma de fogo, tá bom? É o documento que vai permitir que você tenha a posse ou o porte de arma de fogo, tudo bem? Então vamos lá, o CRAF, pessoal, ele é expedido pela PF. Como assim expedido? Ele é feito, digamos, ele é entregue, expedido. Quem que expede, quem que entrega é a PF. Então, por exemplo, se você for tirar o seu CRAF, quem que vai entregar esse documento? É a PF, tá? Mas para que a PF, a Polícia Federal, ela possa expedir esse documento, precisa de uma autorização antes. E quem é que autoriza? É isso que a questão está perguntando, tá? Galera, isso aqui é decoreba de lei, tá? Decoreba de lei. Sempre que você falar de CRAF, você vai lembrar de duas coisas. A expedição e a autorização. Opa. E a autorização. Tudo bem? A autorização, pessoal, a autorização, que é o que a questão está pedindo, é do SINARME, tá? Então, quem vai autorizar é o SINARME, beleza? A expedição é da PF, que foi o que o próprio comando da questão fala, tá bom? Então, de maneira didática, você preencheu todos os requisitos ali para ter direito ao porte de arma de fogo, né? E aí você vai ter acesso a obter um documento que vai permitir que você possa ter uma arma de fogo, tá? Qual documento é esse? O CRAF. Esse documento ele vai ser expedido pela Polícia Federal. Você vai lá na Polícia Federal pegar esse documento, mas para que você possa pegar esse documento e para que esse documento ele possa ser expedido, precisa primeiro ter uma autorização para que ele possa ser expedido. E essa autorização, né, que vai autorizar com que você possa ter arma de fogo e possa realmente ter o CRAF, ela vem de um órgão. Qual? O nosso Sistema Nacional de Arma de Fogo. Qual é? O SINARME, beleza? Então, depende, né, de autorização do SINARME. Gabarito, letra A. Tudo bem? Então, ó, o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Tudo bem? Show? Próxima questão. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento, é responsável... Deixa eu só dar um aqui para vocês fazerem logo, pessoal. Ó, pausinha aí e façam, beleza? Vamos lá. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento, é responsável por funções específicas relacionadas ao controle de armas de fogo no Brasil. Qual das competências listadas está correta? Então é o seguinte, pessoal. Essa questão aqui, ela está perguntando o quê? Ela quer que você saiba qual é a alternativa que tem uma competência que é do SINARME, tá? E aí você vai lembrar que é o seguinte, nos primeiros artigos do Estatuto do Desarmamento, está listado, está previsto quais são as competências do SINARME. O que é o SINARME? Vamos lá, vamos começar do básico. O que é o SINARME? Irmão, o SINARME é o Sistema Nacional de Armas de Fogo. Ele vai ser responsável por realizar o controle de armas de fogo, tá bom? Gabriel, são todas as armas de fogo que vão passar ali pelo controle do SINARME? Não, depende, tá? Por quê? Porque armas de fogo de uso
das Forças Armadas, elas não passam pelo controle do SINARM. Elas passam por um controle próprio que é destinado às Forças Armadas. Esse controle destinado às Forças Armadas, ele é exercido pelo SINARG, tá? Que é diferente. Nós temos o SINARM, que é a regra, por exemplo, para armas de fogo de uso permitido, para civis, por exemplo, que cumprem os requisitos, claro, necessários, né? A gente tem o SINARM. Agora, para Forças Armadas, militares das Forças Armadas, nós temos o SINARG, beleza? Mas a questão está falando sobre o SINARM, tá bom? É só para fins de acrescentar. Então vamos lá. Dentro dos primeiros artigos lá na nossa lei, tem as competências do SINARM. E eu quero que você decore o quê? Cada competência tem um verbo específico, né? Então tem o verbo lá cadastrar, identificar, informar. Eu quero que você memorize esses verbos, tá? Quais são? Você vai memorizar o mnemônio se. Ó, C-I-I 3 vezes. Ou, né? Se 3, tá? Tanto faz aí, beleza? E o que significa isso? Vai listar quais são os verbos. C, cadastrar, identificar, informar e integrar, beleza? Então, cadastrar, identificar, informar e integrar. Então, a gente vai acompanhar aqui nas alternativas quais alternativas tem esse verbo, tá? As que não tiver, a gente vai eliminando. E as que tiver, a gente vai ler até o final e ver se está correto, tá? De acordo com a lei. Gabriel, mas deixa eu te perguntar, se todas as alternativas tiverem esses verbos, né? Estiverem dentro desses verbos, aí você vai ter que analisar com calma e ver letra tintim por tintim, para ver o que está certo e o que não está de acordo com a lei, tá? Mas vamos ver aqui as alternativas. Vamos lá. Letra A. Fiscalizar a produção industrial de arma de fogo em território nacional. Ora, fiscalizar está errado. Não tem previsão na lei com esse verbo, tá? Então já não é o gabarito. Letra B. Controlar a circulação de armas utilizadas pelas Forças Armadas. Tá errado, não tem controlar. A gente tem cadastrar, não tem controlar. E outra, controlar a circulação de armas utilizadas pelas Forças Armadas. O que eu acabei de falar para vocês? Forças Armadas compete a quem? SINARG, não é SINARM, tá bom? Então tá errado também por conta disso. Letra C. Emitir autorização. Ó, emitir não. Não tem previsão também não. Já pode eliminar. Letra D. Cadastrar armas de fogo utilizadas por órgãos de segurança pública, exceto as vinculadas às Forças Armadas. Tudo bem, tá ok? É o nosso gabarito, tá? Mas vamos continuar. Não marca não. Continua. Letra E. Autorizar a importação de armas de fogo, acessórios e munições. Autorizar não. Nós temos cadastrar, identificar, informar e integrar. Nós não temos autorizar. Então, já elimina. Portanto, pessoal, gabarito, letra D, tá bom? Letra D de dado, certo? Letra D de dado, tá? Só com esse mnemônio a gente consegue achar a resposta. Mas não se acostume, tá? Pode ser aí que existam questões que tenham todos esses verbos, aí você tem que ler tintim por tintim para ver o que está de acordo com a lei, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, quais são as competências do SINARM? Se, cadastrar, integrar, identificar e informar, beleza? Vamos para a próxima questão, ó. Próxima questão aí ainda é sobre o estatuto, tá bom? Ó, dei um zoom não, né? Diminui aqui para vocês pegarem. Vamos lá. Tomando por base os mandamentos legais instituídos por meio da lei 10.826, podemos afirmar que, então ele quer a correta. Letra A. A comercialização, vou voltar aqui, tá? A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante fiscalização e autorização da Polícia Militar. Negativo, irmão, não tem nada a ver, não. A Polícia Militar não tem responsabilidade para autorizar arma de fogo, não. E ainda mais entre pessoas físicas, tá? O que tá errado aqui é a Polícia Militar. O certo seria o quê? O certo, pessoal, seria SINARM, tá bom? SINARM é o responsável. Então, se você, por exemplo, a venda de uma arma entre duas pessoas físicas, né? Imagine que, por exemplo, entre policiais, ela tem que ser precedida de uma autorização do SINARM, beleza? Então tá errado, letra A. B. O SINARM expedirá a autorização de compra de arma de fogo, após atendidos os requisitos estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo transferível essa autorização. Tá errado. Sendo intransferível, tá? Você vai pela lógica, irmão. O cara recebeu a autorização para comprar uma arma de fogo. Ele pode transferir essa autorização para outra pessoa? Claro que não, né? Então, ó, gabarito letra B não é. Não é gabarito letra B. C. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, certo?
em todo o território nacional. É de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARM. Senhores, é o nosso gabarito, tá? É o nosso gabarito. Autorização do SINARM e de competência da PF para expedir. É o que a gente viu ali nas primeiras questões ali. Então, gabarito letra C, tá bom? Mas vamos continuar aqui, vamos lá. As armas de fogo de uso restrito, atenção, de uso restrito, serão registradas no comando da Polícia Federal? Negativo, senhores. É no comando do Exército, tá? Então, vamos revisar aqui, ó. Armas de fogo de uso restrito, tá? São de competência, tá? Do comando do Exército realizar o registro, tá? Então, ó, registro. Vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Registro de arma de fogo de uso restrito, tudo bem? É de competência do comando do Exército, beleza? Show? Então tá errado. Para adquirir a arma de fogo de uso permitido, é facultado ao interessado declarar a efetiva necessidade. Gabriel, eu não sei o que é facultado. Gente, facultado é a mesma coisa que opcional. Então vamos trocar aqui, vamos ver aqui, ó. Opcional. Para adquirir armas de fogo de uso permitido, é opcional o interessado declarar a efetiva necessidade. É opcional, senhores? O cara declarar? É obrigatório, irmão. Como é que o cara vai ter acesso legalmente a uma arma de fogo e vai ser opcional ele declarar a efetiva necessidade? Ele tem que declarar. Tá dentro dos requisitos lá. Declarar a efetiva necessidade. Aí tem os outros três, que é ter bons antecedentes, negativa de antecedentes criminais, né? Não ter antecedentes criminais, não estar respondendo por processo, ter ocupação e residência ilícita, ter capacidade técnica e aptidão psicológica, beleza? Então tem que declarar, tá? Portanto, senhores, gabarito letra C de casa, beleza? Gabarito aí letra C de casa. Show? Show, 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 show. Próxima questão. Vamos lá. Façam aí, ó. Te dar um zoom aqui pra vocês fazerem. Zoom não, né? Diminuir, né? Vamos lá. Show, pausa aí e faz. Vamos lá. De acordo com a Lei 9.455, de 1997, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Ó, irmão, não perca a questão por conta disso. Falou em incorreta, você circula, irmão, ó, faz alguma coisa para você não esquecer, beleza? Porque, mancha, a pior coisa é o cara perder questão por conta disso, pô. Já vi, eu já perdi questão porque eu pensava que tava pedindo a correta, aí ele tava pedindo a incorreta, entendeu? Galera, não percam questões, senhores, por conta disso, tá? Então, ele tá marcando a incorreta. Então, o que for de correto, irmão, eu vou riscar, eu vou traçar, eu vou fazer um negócio máximo aí pra mim não confundir, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer a errada, tá? Eu sempre faço o seguinte, além de eu fazer isso aqui, né? Eu escrevo o quê? Eu escrevo aqui do lado, ó. Errada. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Senhores, tá perfeito aqui, viu? Letra de lei, tá? Então já não é o gabarito, tá? Não confundem, não é o gabarito. Então eu vou fazer o quê? Eu vou riscar, ó. Letra B. O crime de tortura é inafiançável, tudo bem, e insuscetível de graça ou anistia, correto? Ele é insuscetível, tá? Ou seja, não cabe graça nem anistia. E também não cabe, tá? Indulto, tá? O que é um indulto? É uma espécie, é como se fosse, entre aspas, né? Um perdão que é concedido pelo presidente, tá? Tudo bem? Então, tá correto também, então já não é o nosso gabarito, que tá pedindo a errada. Letra C. O crime de tortura tem a pena aumentada se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Senhores, está correto. Tá correto sim. Isso aqui é uma causa, né? Na verdade, essas, né? São causas de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Gabriel, tem que decorar essas circunstâncias? Tem. Beleza? Quais são? Famoso dica gás. Quais são? O que significa dica gás? O D de deficiente, tá? O I de idoso. Aí o I você vai lembrar que é maior de 60 anos, tudo bem?
Decore, não é 70, nem 80, nem 90, é 60, beleza? O C é de criança, o A é de adolescente, o G é de gestante, o outro A é se for cometido por agente público, ou seja, se um policial praticar a tortura, além dele responder por reclusão, né, de 2 a 8 anos, a pena dele vai ser aumentada de 1/6 a 1/3. Tá? E o S é mediante sequestro, ou seja, se o cara está sequestrando a pessoa e além de sequestrar ela, ele ainda pratica tortura contra ela, a pena aumenta de 1/6 a 1/3. Então, essas são as condições, o famoso dica gás, tá? Então, decore esse mnemônio, até escrever de novo aqui, ó. Dica gás. Opa! E, quase. Dica gás, beleza? Então, decore aí, beleza? Então, portanto, letra C tá perfeita, né? Então, não é o nosso gabarito. Show? D. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Senhores, perfeito. Essa tortura aqui a gente chama de tortura prova, tá? A doutrina ela chama ali de tortura prova, que é a tortura que o cara pratica para obter uma informação. Essa informação ela pode ser tanto da vítima, da pessoa que está sendo torturada, ou pode ser de terceira pessoa, tá bom? Então, não é um gabarito porque está completamente correto. Então, portanto, né, por eliminação aqui, nosso gabarito é a letra E. Mas vamos ver o que está errado aqui na E. Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena aquele que se omite em face das circunstâncias, em face das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Pessoal, qual é o erro aqui dessa questão? Dessa alternativa, né? É o seguinte, nós temos o crime de tortura normal, tá? O crime de tortura normal, ele é de reclusão de 2 a 8, tudo bem? Nós temos o crime de tortura omissiva. Tortura omissiva. O crime de tortura omissiva, senhores, ele não é de reclusão, ele é de detenção. Ele é de detenção, tudo bem? Ele é de detenção de 1 a 4 anos, tá bom? Então, qual é o erro dessa alternativa? Ela fala o seguinte, ó. Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena aquele que se omite em face das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. O que está errado? Isso aqui, ó, incorre na mesma pena. Está errado. Por quê? Porque se ele pratica o crime de tortura omissiva, né, ele tinha um dever de agir, de apurar, mas ele não fez, a gente chama de omissão imprópria, né, ele vai responder por detenção de 1 a 4 anos. Agora, aquele cara que praticou a tortura, ele não responde por detenção de 1 a 4 anos. Então, a pena é diversa, ele não incorre na mesma pena. São penas distintas, tá bom? Então, portanto, gabarito, letra E, certo? Porque é a que tá errada, beleza? Show? Vamos pra próxima. Ó, façam logo, essa aqui é de abuso de autoridade, já vi de longe, ó. Façam aí. Vamos lá? Façam aí. Show, vamos começar aqui. Acerca dos crimes de tortura e abuso de autoridade, assinale a opção correta. Ó, agora ele quer a certa. Ó. Aí eu vou e coloco aqui do lado, ó, certa. Beleza? Nas hipóteses da tortura para a prática de crime e da tortura prova, né, que é aquela tortura que a gente viu na última questão, que é aquela que o indivíduo pratica para obter uma informação, uma confissão, né? Pode ser da pessoa, pode ser de terceiro, pode ser algo que diz respeito da pessoa que está sendo torturada ou de outra pessoa. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Nas hipóteses da tortura para a prática de crime e da tortura prova, a consumação do crime está condicionada ao fato de o agente ter alcançado os objetivos almejados com a prática criminosa, como informação, confissão, declaração ou prática do crime pela vítima. Pessoal, então vamos lá, Gabriel, não entendi nada. Leia de novo com calma, tá? O que está querendo dizer essa questão? Essa questão fala o seguinte. Vamos lá, vamos por análise aqui. Quando o cara ele pratica, vamos lá, o cara tá torturando a pessoa, né? E aí ele começa a constranger a pessoa, empregando violência contra ela, para que ela confesse quem matou João. A Maria, então vamos lá. A Maria está sendo torturada pelo Fernando, tá? O Fernando está torturando a Maria, é um exemplo, tudo bem? O Fernando está torturando a Maria para que a Maria confesse e diga quem que matou João, tá bom? E acontece o quê? Maria não confessa, beleza? Então, Maria não confessou, mas mesmo assim o João constrangeu violência, mediante violência, Maria para que ela confessasse. Ela não confessou. O fato de Maria não ter confessado impede que tenha ocorrido o crime de tortura? Não, né? Ocorreu o crime de tortura. Se a Maria confessou ou não,
Isso é outra história. Então, o que está falando aqui? Ó? Olha aqui o que está falando a letra A. Nas hipóteses da tortura para a prática de crime da tortura prova, a consumação, ou seja, o crime, né, ocorreu. A consumação do crime está condicionada, ou seja, depende ao fato de o agente ter alcançado os objetivos almejados, como a prática criminosa de informação, confissão, declaração ou prática de crime pela vítima. Seu está errado. Não está condicionada à confissão, à informação, à declaração. Independente de Maria ter confessado ou não que matou de quem matou o João, né? Independentemente de Maria ter dito ou não quem matou o João, o crime de tortura ocorreu, beleza? Então tá errado. Não depende de confissão, não, tá? Pra se consumar o crime de tortura, beleza? Então a letra A está errada. Então não é nosso gabarito. Letra B. Determinados tipos penais previstos na legislação específica, como o denominado tortura-castigo, classificam-se como próprios, pois somente podem ser praticados por determinada pessoa ou por categoria de pessoas. Senhores, é o nosso gabarito. Gabriel, mas eu não entendi nada. Tudo bem, vou explicar para você. Como é que funciona? A nossa tortura-castigo, pessoal, é que está previsto lá em um parágrafo, salvo me engano, do artigo 1º, tá? Não, acho que é do artigo 2º, alguma coisa assim. Enfim, depois você dá uma olhada lá. Qual é essa tortura-castigo? A tortura-castigo, senhores, é quando alguém, né, alguém pratica, quando um indivíduo, ele pratica tortura sobre outra pessoa. E aí, essa pessoa com que ele pratica a tortura, ela tem uma relação com esse indivíduo. Como assim relação? Esse indivíduo, ele exerce uma relação com essa pessoa. Uma relação de poder, uma relação de autoridade, certo? Uma relação de proteção, tá? Então, por exemplo, imagine um crime que é praticado dentro de uma unidade prisional, entre um policial penal e um preso. Ora, você observa que o policial penal ele exerce uma autoridade sobre o preso. Ele exerce ali uma qualidade, né, específica. Há uma relação específica, vocês não concordam comigo? E imagine que nesse caso o policial penal ele começa a constranger o preso mediante violência como uma maneira de castigar o preso. Como assim? Imagine que o preso ele praticou uma conduta lá no presídio, ele praticou um ato lá que desagradou os policiais penais. Aí o policial penal vai e pratica a tortura contra o preso para castigar ele. Ora, senhores, vocês não concordam comigo que para ter essa modalidade de tortura, né, de castigo pessoal, teve que ter uma relação entre o autor e a vítima. Relação de quê? Relação de superioridade. Por quê? Porque o autor não é qualquer pessoa. Nesse crime aqui específico, né, de tortura para castigo pessoal, o autor não é qualquer pessoa. O autor é alguém que exerce função de autoridade, de proteção, ou de autoridade, ou de proteção, certo? Ou de vigilância sobre a vítima. Então, é um crime próprio, porque é um crime que tem agentes específicos. O autor é uma pessoa específica. Como assim pessoa específica? É uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa que tem proteção, que exerce sobre a vítima. Então, é um crime próprio, tá? E é exatamente isso que está dizendo a letra B. Então, portanto, senhores, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Vamos lá, vamos ler aqui as outras. Gabarito, letra B. Nos crimes previstos pela lei de abuso de autoridade, da mesma forma que nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, antes do recebimento da denúncia ou queixa, o juiz notificará o acusado para apresentar a defesa preliminar no prazo de 15 dias. Senhores, tá errado. Por quê? Porque não tem nem previsão disso. Aqui o cara extrapolou mesmo, tá? Então, gabarito letra C não é. Tá errado aí. Deixa eu mudar a cor, vou ver agora. Senhores, não é o gabarito letra C, tá? Não é. Letra C está incorreta. Até porque a gente já viu que o gabarito é letra A, né? Ou, letra B, eu tô confundindo tudo aqui. Gabarito letra B, certo? Letra C está incorreta, que não tem nem previsão isso. Não tem nem previsão na lei de abuso de autoridade sobre isso aqui não, tá bom? Então o cara aqui só confundir você, beleza? Letra D, vamos lá. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, tá? Então vamos lá, agora ele está falando da lei de abuso de autoridade. Por exigirem a representação do ofendido, são de ação penal privada. Senhor, está errado. Crime de lei de abuso de autoridade é de ação penal pública incondicionada. Não é ação penal privada, não. Então, tá errado. Beleza? Então, ó, falou em abuso de autoridade, os crimes são de quê? Ó, vamos lá. Lei. Vamos lá, já assim. Lei de abuso de autoridade. Os crimes da lei de abuso de autoridade, todos, são de ação penal, ação pública incondicionada. O que significa isso?
O que significa isso, Gabriel? Significa o seguinte: para o Estado punir, não depende de representação do ofendido. Como assim? Não depende do consentimento do ofendido, se ele quer ou não que o agente público ele seja punido. Ele seja punido, independe. Então, obrigatoriamente, o Estado ele tem o dever de punir, porque é uma ação penal pública incondicionada. Não depende de nenhuma condição, tá? Então, por exemplo, imagine que um policial ele pratica o crime de abuso de autoridade contra um cidadão. E o cidadão ele não deseja fazer uma queixa, ele não deseja representar. Irmão, não importa. Tá? Por quê? Porque crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, é dever do Estado, é dever do Ministério Público oferecer a denúncia. Tá? Isso aí você encontra na matéria de processo penal. Tudo bem? Eu não vou me adentrar muito porque a gente está falando aqui de extravagante. E também você não precisa saber, né? Claro, na matéria de processo penal, sim. Né? Mas aqui, o que eu quero que você saiba aqui, irmão? Que crimes de abuso de autoridade são ação penal pública incondicionada. Eu quero que você saiba isso, beleza? E aqui fala o quê? Fala que é de ação penal privada. Então tá errado. Então, portanto, gabarito letra B de bola. Show? Próximo. Então vamos lá, senhores. Questão 11, certo? Vamos lá. Em relação às disposições da lei de tortura, é correto afirmar. Então vamos lá, ele quer a certa, né? Vou colocar aqui do lado que é para a gente não confundir. Letra A. O crime de tortura é suscetível de graça e anistia. Senhores, errado. Né? O crime de tortura é insuscetível, beleza? Ou seja, ele não cabe graça e nem anistia. E também nós podemos incluir aqui o que eu até coloquei já na questão passada. O indulto, tudo bem? Então, na lei de tortura não cabe anistia, não cabe graça, não cabe anistia e não cabe indulto, tudo bem? Então, letra A está errada, porque é insuscetível, beleza? Letra B. O crime de tortura é afiançável. Senhores, errado, tá? O que é um crime afiançável? Com A, afiançável. Muitos pensam que não cabe fiança, né? Mas o crime que não cabe fiança, ele é inafiançável. O crime que cabe fiança, ele é afiançável. Então, um crime afiançável é aquele crime que cabe fiança. Que não é o caso da tortura, né? Nós sabemos que o crime da tortura, conforme lei, é um crime inafiançável. Assim como tem previsão na própria Constituição Federal, né? Dentre os artigos 5º ali, a gente chama ali do mnemônio 3T mais H, né? Que são insuscetíveis de graça, anistia e inafiançáveis, né? Os crimes de terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e os crimes hediondos, né? Então, a letra B está errada. Letra C. É vedado o Instituto da Progressão de Regime de cumprimento de pena. Senhores, o que está dizendo aqui? O que é vedado? Vedado é proibido. Então, o item, né, a alternativa C, está falando o quê? Que é vedado, é proibido a progressão de regime. Está errado, senhores. Na lei de tortura, né, não existe isso. Tá? Primeiro que na lei de tortura não existe essa proibição. E segundo que a lei de tortura, ela afirma, né, que aquele que comete crime de tortura, exceto aquele que comete a tortura omissiva, né, exceto esse caso. Agora, os demais casos, aquele indivíduo que pratica os demais casos, né, estarão sujeitos ao início do cumprimento da pena em regime fechado, tá? Tem previsão na lei de tortura. Só que o que acontece? O STF já se posicionou sobre isso. Ele falou que essa norma é inconstitucional, tá? Porque, segundo o STF, não se pode admitir a obrigatoriedade, por si só, do início ser em regime fechado do cumprimento da pena. Porque deve-se observar o princípio da individualização da pena, tá? Então, de qualquer forma, tanto pelo posicionamento do STF quanto pelo o que está previsto na lei, não existe previsão dizendo que é proibido o cumprimento da pena, tá? Na lei, só existe dispondo sobre o início do cumprimento da pena, a forma como vai iniciar, tá? Mas não tem falando que é proibido a progressão, beleza? Então tá errado. Letra D. A indigitada lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sobre jurisdição brasileira. Senhores, perfeito, tá? Perfeito, aqui é a letra de lei. Como assim, Gabriel? Não entendi. Vamos lá. A nossa lei de tortura, ela pode ser aplicada a crimes que não ocorreram no território nacional, tá? Ou seja, a crimes que ocorreram, por exemplo, na Itália, na França. Só que para que exista essa possibilidade, é preciso que existem duas hipóteses. Ou a vítima ela é brasileira, e aí ela que sofreu o crime lá na Itália, por exemplo,
né? Então, pelo fato dela ser brasileira, vai se aplicar a lei de tortura brasileira. Então, por exemplo, uma vítima que sofreu crime de tortura lá na Itália, se essa vítima não for brasileira, a lei de tortura que será aplicada vai ser a lei de tortura brasileira. E a segunda hipótese é se o agente que praticou esse crime de tortura, tá, em território estrangeiro, tá? Então, por exemplo, o agente ele praticou o crime de tortura lá na França, tá? Ele estiver em local sobre jurisdição brasileira, ou seja, ele estiver em território nacional. Se ele estiver em território nacional e ele praticar um crime de tortura, né, ainda que esse crime de tortura tenha sido praticado no estrangeiro, ele poderá sim estar sujeito à lei de tortura do Brasil, tá? Não importa se ele é brasileiro ou não. Observe que nessa segunda possibilidade, nós estamos se referindo ao quê? Ao agente que se encontra em local sobre a jurisdição brasileira, tá? Por mais que ele tenha praticado o crime de tortura fora do Brasil, beleza? Então nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, se a vítima ela é brasileira, tudo bem? E a segunda hipótese é se o agente ele se encontra em território nacional, ou seja, em um local sujeito, né, sobre a jurisdição brasileira. Tudo bem? Então, letra D é o nosso gabarito, tá? Copiado e colado da letra de lei. Vamos só ver que a letra E. O fato de o sujeito ativo do crime ser agente público, praticando o delito em razão de suas funções, não influencia no montante da reprimenda penal. Senhores, não influencia no montante da reprimenda penal? Claro que influencia, beleza? Claro que influencia. Opa, voltando aqui, galera, vamos ler de novo aqui a letra E, tá? O fato de o sujeito ativo do crime ser agente público, praticando o delito em razão de suas funções, não influencia no montante da reprimenda penal. Não influencia, tá errado, pessoal. Influencia sim. Nós vimos lá a dica gás, né, o mnemônio aqui, ó. Se o crime for praticado por agente público, né, esse último Azinho aqui, ó, nós vimos que se refere ao agente público, né? Se o crime for praticado por um agente público, a pena ela estará sujeita a um aumento, né? Aumento ali de 1/6 até 1/3. Beleza? Então influencia sim, tudo bem? Então está errada a letra E. Portanto, pessoal, nosso gabarito aí é a letra D, tudo bem? Letra D aí é o nosso gabarito. Show? Vamos continuar aí. 12. De acordo com a lei 13.869, terá cabimento a ação penal privada subsidiária da pública, caso esta não seja exercida no prazo de 6 meses a contar. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, certo? Essa questão aqui, ela não trouxe do qual não trouxe especificamente a lei, né? Ela trouxe só a numeração da lei, tá? Gabriel, eu preciso saber decorar o número da lei? Em regra, não, pessoal. Mas com o tempo você vai fazendo questão e as coisas vai no automático. Por exemplo, de tanto fazer questão, eu sei que essa lei aqui trata-se da lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Então, quanto mais você fazer questão, as coisas vão surgir, você vai conseguir decorar o próprio número da lei sem querer decorar, né? Por espontaneamente, tá bom? Então, há duas formas de você resolver essa questão. Primeiro, você consegue resolver por noções básicas de processo penal, tá? Porque essa parte aqui ela contém matéria de processo penal. E segundo, pela própria letra de lei. Então você pode lembrar, tá? Mas essa lei aqui, ela trata-se da lei de abuso de autoridade. E o que tem falando sobre a lei de abuso de autoridade? Pessoal, senhores, guardem isso para a prova de vocês. Os crimes de abuso de autoridade, todos são de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Significa que quando o crime de abuso de autoridade ele é praticado, o Estado ele tem um dever de punir o agente que praticou esse crime. Independentemente se a vítima ela deseja ou não que o criminoso seja punido. Tá? Por quê? Porque é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de nenhuma condição. É dever do Estado punir. Tá? Ou seja, o Ministério Público, que é aquela pessoa que vai oferecer a denúncia, né, promover, então é o titular da ação penal, ele tem obrigatoriedade para agir nesse caso. Tá? E o que acontece? Dentro do prazo de matéria processual, nós temos o prazo que a gente chama de decadência. É o seguinte, o Ministério Público ele tem que oferecer a denúncia, só que tem um prazo, até esse prazo, né, é para ele oferecer a denúncia. Tá? O Ministério Público ele tem um dever? Tem, mas ele precisa obedecer um prazo, né, para oferecer a denúncia.
E o que acontece, Gabriel, se ele não obedecer esse prazo? Ora, se ele não obedecer esse prazo, vai acontecer o que a gente chama de decadência, tá? E aí o que acontece? Para evitar, né, que esse crime fique impune após ter terminado esse prazo, né, e o Ministério Público não ter oferecido a denúncia, para evitar que esse crime fique impune, surge o que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. Por isso que o nome é subsidiária da pública, porque ela vai substituir a pública, digamos assim, né? Ela vai auxiliar a pública, tá? E aí o que acontece? A ação penal pública, a ação penal privada subsidiária da pública, pessoal, ela só vai agir somente a partir do momento que a ação penal pública não foi promovida. Ou seja, tem um prazo ali para o Ministério Público oferecer a denúncia, né? Ou seja, para a ação penal pública ocorrer. E aí vamos supor que o Ministério Público ele se manteve inerte. Como assim inerte, Gabriel? Ele não fez nada. Passou o prazo, acabou o prazo. E aí, para evitar que seja punido, vai surgir uma nova ação penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Então, o que a gente pode concluir? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ocorrer, ela vai se iniciar a partir do momento do esgotamento do prazo de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, a partir do momento que o prazo que o Ministério Público tinha para oferecer a denúncia esgotou, aí sim vai iniciar o prazo para ação penal privada subsidiária da pública. Gabriel, a ação privada subsidiária da pública, ela também tem prazo? Também tem, pessoal. As duas têm. Aí já é um acréscimo, né? Essa matéria aqui que eu tô falando para vocês é de processo penal, tá? Mas também tá na lei de abuso de autoridade. Por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam mesmo é quando é que começa a ação privada subsidiária da pública, tá? Gente, senhores, a ação privada subsidiária da pública, só vai começar quando o prazo para ação penal pública esgotar. Então, vamos lá. Letra A. Então, vamos reler aqui de novo o comando, né? De acordo com a lei, terá cabimento a ação penal privada subsidiária da pública, caso esta, ou seja, esta, no caso aqui, não seja exercida no prazo de 6 meses a contar da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Correto, senhor? Esse é o nosso gabarito, tá? Letra A. Da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Tudo bem? Da data da ocorrência do fato? Não. Da data da conclusão do inquérito policial? Negativo. Da data de início da contagem do prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Da data do início, não. Né? Da data do término, né, do prazo. Não seria do início da contagem, seria da data do término. Ou seja, quando o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia acabar, aí começa o prazo da ação penal privada, né? Subsidiária. Beleza? Letra E. Da data da intimação do representante legal. Não tem nada a ver, galera. Não tem disposição. Então, gabarito letra A. Essa questãozinha aqui eu confesso aos senhores que é meio puxada, beleza? Mas isso aqui é letra de lei. É só você ler a lei, tem previsão na lei, e entender essa parte, tá bom? Letra A. Próxima questão. Vamos lá. Próxima e última, né? Vamos lá, senhores. No que diz respeito à Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade. Ó, aqui já cita a lei, né? Cometidos por agente público, por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. É correto afirmar que... Então, deixa eu só diminuir aqui para vocês fazerem primeiro. Pronto, vamos lá. Letra A. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública condicionada à representação. Senhores, aqui a gente já pode matar, já está errado. O que eu falei para vocês? Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Então já está errada a letra A. B. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal faz parte da avaliação de oportunidade e conveniência do juiz. É errado, senhores. Tá? Isso aqui configura crime. Está previsto lá na nossa lei de abuso de autoridade. Se a prisão é ilegal, o juiz ele deve relaxar imediatamente. Ou ele pode também decretar a prisão preventiva. Tá? Como também está disposto lá no Código Processual Penal. Beleza? Mas isso aqui, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte.
prisão ilegal, o juiz ele tem que relaxar. Se o juiz ele não relaxar a prisão ilegal, ele vai estar exercendo, né? Se ele não relaxar a prisão ilegal e não conceder, né, não resolver decretar prisão preventiva, alguma coisa está errada. Porque se a prisão é ilegal, ele tem duas opções: ou ele relaxa, ou ele decreta prisão preventiva. Não existe terceira opção. Tá? Se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, ele vai estar cometendo abuso de autoridade. Letra C. Constranger o preso mediante redução de sua capacidade de resistência para que este produza prova contra terceiro, desde que fundamentado e circunstanciado. É conduta lícita. É conduta lícita, senhores? Ou seja, é conduta permitida? Não, né? Claro que não. Aqui nós temos o crime de tortura, né? Porque ele está constrangendo o preso para que ele produza uma prova. Ó, nós temos aqui a tortura-prova. Então não é conduta lícita. Não é conduta permitida. Portanto, nosso gabarito vai ser a letra D, né? Por eliminação. Submeter a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. É crime de abuso de autoridade. Correto, senhores? É crime, sim, de abuso de autoridade, tá? Esse crime aqui é importante vocês saberem, tá? Esse crime aqui de você, do agente público, ele reviver, ele fazer com que a vítima, ela reviva, né, o sentimento do crime, que ela sofra mais de uma vez, né, com perguntas ali invasivas, com perguntas desnecessárias, a gente chama de violência institucional, tá? Tá previsto lá na lei, tá? Violência institucional, que tem como pena a detenção, tá? Todos os crimes de abuso de autoridade são de detenção, tudo bem? Detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Beleza? Então, letra D é o nosso gabarito. E aí, vamos fechar aqui com um bizu aqui, ó. Lei de abuso de autoridade, tá? Lei de abuso de autoridade. Irmão, o que você tem que saber? Primeira coisa. Todos os crimes são de ação pública incondicionada. Incondicionada. Certo? Beleza? Outra coisa também. Todos os crimes são de detenção. Certo? Beleza? E sobre os prazos, tá? Para finalizar. Sobre os prazos. Nós temos crimes de detenção de 3 meses. Nós temos um crime só. De 3 meses a 1 ano. Que é o nosso crime de violência institucional. Nós temos o crime de detenção de 6... Nós temos crimes, né, de detenção de 6 meses a 2 anos. E nós temos crimes de detenção de 1 a 4 anos. Mais multa, tá? Mais multa. Mais multa. Mais multa. Beleza? Então, são essas 3 formas de pena que tem. Se a questão falar outra forma, tá errado. Beleza? Outra observação também. Na ação penal pública incondicionada, como a gente viu, né, independe de representação da vítima. Tá? É dever do Ministério Público oferecer a denúncia. Tá bom? E nesse caso aqui também, a gente tem a ação penal privada, né? Subsidiária da pública. Que é no caso do Ministério Público se manter inerte, né? Ele não agir. Que é o que a gente viu ali na questão ali, questão número 12, né? Que é a questão ali da ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso bloco de questões, certo? Espero que vocês tenham aprendido aí. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Espero aí que tenha sido bastante produtivo para vocês. E é isso, mantenham os estudos aí e vamos para cima. Beleza?